Olá, pessoal. Meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Crônica da Casa Assassinada de Lúcio Cardoso. É uma obra que foi publicada em 1959. É uma obra de grande destaque na literatura nacional, que influenciou tantos outros escritores que vieram após ele, pelo seu estilo de escrita, que foca muito nos dramas psicológicos, questões existenciais e decadência familiar. Ele influenciou grandes autores como Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Milton Ratum. Bom, quem foi Lúcio Cardoso? Lúcio Cardoso nasceu em 1912 em Curvelo, Minas Gerais, mas visando uma vida melhor para sua família, né? Os pais dele se mudaram para o Rio de Janeiro. Só que na adolescência, o Lúcio Cardoso voltou para sua terra para estudar num colégio interno, do qual ele foi convidado a se retirar por mau comportamento. E ele volta para o Rio de Janeiro. E lá ele faz algumas amizades, tudo, e ele começa a sua carreira como escritor em 1930. Ele começa a escrever algumas peças de teatro. Ele também faz poemas, ele escreve roteiros e além de traduzir grandes obras para o português. A Crônica da Casa Assassinada foi escrita em um período de grandes mudanças que estavam ocorrendo no Brasil. O Brasil estava se modernizando, né? Juscelino Kubitschek que estava no poder e ele tinha ideias de grandes mudanças para o país. Seu lema era 50 anos em um. Isso estava gerando muita euforia no país, né? Pelo que ainda viria de mudanças, mas ainda havia grandes dificuldades porque existia muita desigualdade social no país e grande tensão política também. Enquanto as capitais estavam se desenvolvendo rapidamente, o interior ainda era muito precário, tinha muitas dificuldades e isso gerava uma certa ansiedade entre as ideias que o governo falava, né? As mudanças que o governo estava incentivando não eram para todos, não estava acontecendo no país todo, então isso gerava grandes conflitos e grandes questionamentos. E Crônicas da Casa Assassinada fala um pouco sobre essas mudanças que estavam acontecendo, do tradicional para o moderno, os conflitos que essas mudanças trariam para o país. Lúcio Cardoso falece em 68, vítima de um derrame cerebral, mas em 1962 ele já havia sofrido um outro derrame que o deixou paralisado e impossibilitou de que ele continuasse a escrever. Mas mesmo assim ele trouxe toda a sua criatividade para a arte, ele começou a pintar. Clarice Lispector é uma das amigas que mais acompanharam ele nesse período, que ajudaram ele, e ela ficou com ele até o final. E eles eram amigos íntimos e ela fala muito dele. Ela escreveu uma crônica para ele, falando sobre a sua amizade. Ela falava que ele era o amor da vida dela, mas Lúcio Cardoso nunca se casou. Bom, e agora eu vou falar sobre o que se trata Crônica da Casa Assassinada. Bom, Crônica da Casa Assassinada é da Companhia das Letras, né? Eu tenho essa edição aqui, que é muito bonita. São 558 páginas, mas que você lê rapidinho, porque é um livro muito interessante. Ele vai falar de uma família do interior de Minas Gerais, que são os Menezes, que vivem a sua vida tradicional de uma família de agricultores. Aqui eles têm um sítio, aparentemente. Uma chácara, um sítio. Peraí, deixa eu ver. É uma chácara. É que na minha mente, para mim era um sítio, mas aqui está escrito Chácara dos Menezes. Tem até um mapa no começo do livro para vocês entenderem que tem alguns momentos que alguns personagens eles vão sair da casa central, né, da casa principal, e vão se mudar para um outro lugar que se chama o Pavilhão.
Alguns acontecimentos vão se passar ali nesse pavilhão que fica ao lado da casa. Então aqui você pode entender, tem alguns que eles falam, né, do portão, da entrada até a chácara, tudo acontece ali dentro da chácara. E o livro ele é escrito, são vários personagens dessa família, cada um vai escrever sobre o seu ponto de vista, através de cartas e diários, e a mesma história, às vezes, ele vai ser contada de formas diferentes. E alguns personagens também da cidade, lógico, como o médico, existe um médico aqui, um farmacêutico e o padre, né? Que vão também escrever as suas cartas e seus diários, né? Existem diários aqui também, vão deixar seus escritos sobre aquela família, a família Menezes, sobre o que aconteceu entre eles. E a família Menezes, ela é muito tradicional, ela segue muito as tradições da família, até que chega uma personagem nova, que é a Nina, que ela veio do Rio de Janeiro, muito diferente das pessoas que moram ali, principalmente o irmão mais velho, não vê a Nina com bons olhos, e o irmão mais velho, que é o Demétrio, ele tem uma mulher, uma esposa, ela já era destinada a ser sua esposa desde que era jovem. E essa esposa, ela é totalmente submissa a ele. Ela é quase uma pessoa inexistente ali dentro. Ela não tem grandes opiniões. Ela está sempre do lado do marido. Ela é quase como se ela fosse, a existência dela é como se ela fosse um vaso ali. Ninguém percebe muito que ela existe. Ela não tem muita opinião, ela não tem muita fala, mas ela vai ser uma pessoa de grande destaque aqui, apesar de você achar que ela não tem muita importância, mas na verdade ela vai ser uma das que vão se destacar muito na história do livro. Ela vai ser uma pessoa que vai influenciar muito na história do livro. E tem a Nina, né, que completamente diferente da Ana, que é uma mulher toda moderna, com grandes. Ela fala sempre dos seus vestidos, né? Do jeito que ela vivia, dá para ver que ela é uma pessoa, uma mulher muito à frente do seu tempo. E aí começa o conflito do moderno com o tradicional, que não é muito aceito nem muito bem visto. Não é uma história linear. Você às vezes vai ficar. Eu no começo fiquei um pouco perdido por causa dos personagens, mas é só nas primeiras cartas, nas primeiras descrições que eu fiquei meio assim, quem tá falando? Mas depois você pega o enredo, você vai entender, não tem dificuldade nenhuma em entender quem está falando. E não são cartas longas, mas são muito interessantes. Ela sempre vai falar de quem é que está falando aqui no título, ó. Primeira narrativa do farmacêutico. Então você sabe que quem está contando, vai contar essa história é o farmacêutico, né? Aí depois, deixa eu pegar uma outra aqui. Nossa, só porque eu quero, não acho nenhum agora. Peguei a mesma. Terceira do. Diário de Beth. Beth é uma empregada que tem lá, que também fala tudo o que está acontecendo na casa, através do olhar dela. Ela também é uma pessoa de grande destaque no livro. E a família Menezes, que são os herdeiros dessa chácara, são o Demétrio, que é o mais velho, o Valdo, que é o do meio, e o Timóteo, que é o caçula. O Timóteo é o irmão excêntrico, o diferente de todos os outros, e o que não aceita viver naquele meio tradicional que é a chácara. O Valdo, ele não tem muita opinião ali, ele escuta muito o que o Demétrio fala, é o que vai se casar com a Nina, que vai trazer a Nina para a chácara, e o Demétrio, que é o casado com a Ana, que é o mais velho, que é o
o cabeça daquela chácara, que faz tudo funcionar e que cuida das finanças, dos gastos e que vai ser o pivô de muitas mudanças aqui na história, principalmente no final. É um livro muito interessante, apesar do tamanho dele, é um livro que flui muito rápido, não sendo uma escrita linear, as peças vão todas se encaixando conforme você vai lendo. Você vai entender perfeitamente. Isso que é o diferencial desse livro. Tem horas também que você vai se chocar aqui. Eu fiquei muito chocada com uma parte aqui. Queria muito conversar com alguém sobre alguém que tivesse lido o livro já, mas ainda não conhecia ninguém. Mas é uma parte que você fica, meu Deus, não estou acreditando que ele escreveu uma coisa dessa. Indico que todos leiam para saber do que eu estou falando. Aposto que vocês também vão ficar chocados, mas leiam até o final para entender a história certinho. O que você está lendo talvez não seja bem assim, mas você vai ficar chocado com os fatos que você vai ler. Além de tudo isso, né, todo esse drama psicológico que você vai encontrar aqui, você também vai ver, né, a decadência de uma família. Eles já foram uma família de muita importância na região e o Demétrio, ele fica esperando, né, a chegada a visita do general, que para ele é uma coisa muito importante, uma coisa que faz com que a família Menezes seja considerada uma família importante na região, mas esse general nunca vem, nunca aparece, e eles ainda mantêm as aparências, né, de uma família que está com poder, mas na verdade seus bens estão cada vez se degradando mais. Ao que aparenta aqui, eles não produzem mais nada, eles estão só gastando o patrimônio que a mãe dele deixou para eles e ninguém faz nada ali. Eles querem viver uma vida como era antes, de renome, uma família que tinha um nome a zelar, mas com o tempo, com o passar do tempo e com os gastos excessivos que eles estão tendo sem nenhum retorno, cada vez eles vão ficando mais só nas aparências. Dinheiro mesmo, eles quase não têm mais. É um livro denso, pesado, mas muito interessante. Eu aconselho você a ler, se você for ler ele, que você leia só ele, prestando bem atenção nos diálogos, porque eu estava lendo ele mais um livro. Aí eu parei de ler o outro livro para poder focar só nesse livro, porque a escrita é muito interessante, mas você tem que prestar atenção. Não é uma escrita difícil, mas a maneira como é narrada parece que qualquer coisa, qualquer palavra que você não absorver, não vai fazer sentido lá no final. Então, eu aconselho a ler só ele. Bom, espero que vocês leiam esse clássico da literatura nacional. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram e o que vocês acharam. Eu gostei demais desse livro. Tinha ouvido falar muito bem dele e realmente é um livro muito bom. Eu vou deixar o link na descrição para vocês comprarem o livro. Comprando através do meu link, vocês estarão ajudando o canal a crescer, uma pequena contribuição. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!